Seja bem-vindo à nossa série de terror. Aqui nós vamos contar histórias de terror para você. Só que não vale você se cobrir com a coberta. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu duvido que você é corajoso o suficiente para ficar até o final e descobrir que te contaram errado essa história. Já faz o seguinte: compartilha, se inscreva e também deixa aqui a tua opinião. A verdade sobre o lobisomem que não te contaram. Essa é uma série de contos de história aqui no nosso canal. Lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro. Embora seu surgimento remete à Europa, é reconhecido por ser um homem que se transforma em um lobo em noites de lua cheia e sai em busca de vítimas para poder alimentar-se do sangue delas, ou simplesmente matá-las por puro instinto. Essa lenda é conhecida mundialmente e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais dela. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente no mundo todo. Ela o define como um ser parte homem, parte lobo. Que foi amaldiçoado com a licantropia. Ato esse que é de transformar-se em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata. A única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse mesmo material. Como eu já disse, a cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente. Sim, isto é, de pai para filho, e que aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem transformam-se também em lobisomens pouco tempo depois. E até onde sabemos, a lenda do lobisomem surgiu lá na Europa. E os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram os estudiosos a concluir que sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões na tradição grega, mas um dos relatos fala de um rei chamado Licaon, que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus após tentar matá-los. Vem cá, isso aconteceu porque Licaon era conhecido por realizar os sacrifícios de humanos, viajantes que visitavam seus domínios. Zeus, então, disfarçou-se de viajante, dirigiu-se à Arcádia e foi recebido por Licaon em um jantar. Esse planejava matá-lo em seguida. O rei da Arcádia ofereceu carne humana para Zeus, que enfurecido puniu, transformando em lobo por toda a eternidade. Por fim, existem alguns estudos que apontam que o lobo era um animal que recebia cultos lá na antiguidade. E esse culto, diz a lenda, acabou sendo transmitido para Roma. Bom, lá em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lupercalia, a festa dos lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo. E lá, esse era chamado de Versipélio. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de territórios, a crença no homem que se transformava em lobo espalhou-se, principalmente pela Europa. Bom, a expansão da lenda
fez com que ela tornasse novas características. E em cada local acabou ficando conhecida por nomes diferentes. Amaldiçoado, em locais cristianizados, esse ser tornou-se um pecador amaldiçoado, que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência, até ser perdoado dos seus pecados. Se na Grécia ficou conhecido como licantropo e em Roma como versipélio, em outros locais da Europa recebeu os seguintes nomes: Loup-garou na França, Werwolf entre os saxões, Aborotem para os russos, lobisomem na Península Ibérica. Bom, até mesmo na África e na Ásia, a lenda do lobisomem ficou conhecida. Embora possua características diferentes nesses continentes. Bom, influência portuguesa na lenda do lobisomem. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses, é claro, durante o período em que esses colonizavam o Brasil. Olha só, em nosso país, a lenda chegou a assumir diferentes características em cada região. Em Portugal, por sua vez, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e narizes avantajados. Falava-se que ele poderia ser um homem amaldiçoado por ser predestinado à maldição, bem como esta poderia ser uma penitência de pecados cometidos. Bom, havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem. No caso da predestinação, acreditava-se que o primeiro filho, homem, nascido depois do nascimento de 7 filhas, seria um lobisomem. Bom, uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitérios e de pessoas para se alimentar. Olha só, em Portugal, o lobisomem também poderia ser conhecido como corredor ou tardo. E lá chegavam a acreditar que mulheres também poderiam transformar-se nesse ser, sendo chamadas de peeira ou lobeiras, conforme levantou o folclorista Luiz da Câmara Cascudo. Bom, aqui no Brasil, como eu mencionei, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses. E alguns estudos realizados concluíram que não existia uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso era lendas que acreditavam que homens ou mulheres poderiam transformar-se em alguns animais da floresta. Essa lenda do folclore brasileiro acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim, era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas. Embora essas versões da lenda falem que se nascessem 7 filhos homens, o 8º filho também seria um lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem era o homem que tinha a saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria transformando-se nele. Uma vez transformado, alimenta-se do sangue de outros humanos, para compensar a pobre dieta como um deles. A transformação aconteceria nas noites de quinta-feira para sexta-feira. No sul, por sua vez, o fato que transformava o homem em lobisomem era o incesto. No Brasil, não houve registro no folclore da crença de transformação de mulheres em lobisomens. Em nosso folclore, somente os homens tornam-se lobisomens.
Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que, no interior de São Paulo, acreditava-se que esse ser tentava invadir as casas para comer as criancinhas. Bem forte isso, não é? Muitos acreditavam que o lobisomem ia atrás, especialmente de crianças não batizadas. Mas até onde sabemos, isso não passa de contos, porque eu mesmo não fui batizado como criança, como as demais que foram. Bom, o que as lendas falam sobre a cura dos lobisomens? Em geral, acreditavam-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses objetos era uma bala banhada com cera de vela de um altar, em que tivesse sido celebrado 3 missas do galo, ou 3 missas de domingo. Vem cá, agora eu quero saber de você. Se você acredita ou não em lobisomem, e para mim saber que você chegou até aqui, pega suas garras de lobisomem e deixa o seu like e se inscreva para ajudar essa alcateia. Te vejo no próximo vídeo.